Shabbat Shalom mais uma vez, eu sou o professor Matheus Andona, nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Sinagoga Har Etzion, para continuar os estudos das Parashiot, no nosso serviço a Torá, e o estudo de hoje corresponde à porção Bechalar, dê uma olhada aqui, Bechalar, Êxodo, Shemot 13, 17 até 17, 16. Olha, eu quero me basear hoje numa reação do povo de Israel. Naquela reação que eles tiveram, tão logo avistaram Faraó com os seus cavaleiros, cavalo e os cavaleiros. O povo teve uma reação muito típica de quem está encurralado, de quem está passando dificuldade. E até muito, se você conhece judeus, até muito típico do nosso povo. Veja só comigo. Ao serem confrontados com o iminente ataque do exército de Faraó, os filhos de Israel clamaram a Deus e depois falaram para Moisés. Olha o que eles disseram. Será por não haver sepulcros do Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que nós dissemos a você, Moisés, no Egito, deixa-nos para que sirvamos aqui aos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui neste deserto. Ai, ai, ai. Ainda tinham dificuldade em entender, em crer no Eterno, no seu poder, e em Moisés como seu servo. Acompanharam as 10 pragas, acompanharam a saída do Egito, mas faltava ainda uma experiência maior. Olha só, vamos usar um pouquinho a lei oral judaica, que é muito rica e ela trata de coisas que a lei escrita não aborda. Ela não é canônica, né? Nós não consideramos esta lei oral canônica, apesar de ser muito importante para a vida de todo judeu. E a lei oral nos clarifica muitas passagens da Torá também. Olha o que os rabinos falam sobre esta lei oral. O que aconteceu nesse momento que Moisés se deparou com este argumento do povo, com essa murmuração? Olha só. Se você analisa a Merlitá, que é uma coletânea de Midrashim, Halahá, sobre Êxodo, os rabinos falam que, quando chegaram às margens do mar, o povo de Israel se dividiu em 4 grupos. Então, eles se dividiram em 4 grupos. O primeiro grupo disse: estamos perdidos, estamos lascados, vamos nos jogar no mar. Tem esperança? Vamos pular nesse mar e afogar logo. Não tem jeito. O segundo grupo disse: que é isso? Vamos retornar ao Egito, dá tempo ainda. Vamos ver se o Faraó nos aceita de novo. O terceiro grupo disse: que nada, vamos guerrear com o Faraó. Eu quero é sangue, eu quero é guerra, eu quero é morrer lutando, eu vou matar até o último egípcio. E o quarto grupo disse: que é isso? Vamos apenas orar. É só oração, só orar. Vamos ficar aqui, todo mundo vai sentar e nós vamos orar. Segundo os rabinos, esses 4 grupos, com essas 4 petições, motivaram Moisés a dar a resposta que ele deu ao povo. Olha só, se você analisa lá Êxodo 14, no verso 13, a resposta de Moisés no versículo é assim, ó. A resposta de Moshe foi direcionada a cada um dos grupos. Então, para o primeiro grupo que queria se jogar ao mar, o que o versículo 13 do Êxodo 14 começa? Não temam, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então foi a resposta para o primeiro grupo. Fique quieto, não fuja. Aquietai-vos aí tem um sentido de ficar quieto. Não fuja, fica parado. Não se desespere, não volte, fica quieto. Por quê? Vocês vão ver o livramento que o Eterno vos fará. O segundo grupo disse o quê? Vamos voltar ao Egito. Para esses, Moisés responde: porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os tornareis a ver. O terceiro grupo disse: que é isso? Vamos guerrear contra Faraó. Moisés responde: é o Eterno quem peleja por vós. E o quarto grupo que disse: vamos apenas orar, o que Deus diz? E vós vos calareis. Não é hora de orar. Não era hora de orar. Era hora de quê? Veja a palavra de Deus a Moisés. Disse o Eterno a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era hora de se desesperar, não era hora de voltar atrás, não é a hora de querer guerrear, não era a hora de orar apenas. Era a hora de marchar. Sabe qual que é o verbo usado aqui para esse imperativo? Marchem. Linsoa em hebraico. Linsoa. Lembra o que é linsoa? O que é linsoa? Viajar. Viajar. Marchem. O que é isso? É como se o Eterno traçasse o caminho, mostrasse para você o alvo, o objetivo onde você tem que chegar. É como se no GPS, no Waze, você tivesse lá o destino, mostra o caminho, e agora ele diz o quê? Vai, traça o caminho, anda, percorre o caminho, viaja, ande, marche. O caminho já foi aberto por mim, anda. Não tem que orar, não tem que... Anda. Essa foi a resposta do Eterno a esses 4 grupos, pessoal. Agora, olha que interessante. Fazendo um paralelo bem rápido e simples com a realidade que nós vivemos hoje. Vocês veem, o Ministério Ensinando Sião apregou aqui no Brasil, há 20 anos, essa necessidade de restaurar-se as raízes da fé. Isso é uma coisa pela qual nós somos conhecidos aqui, e o Eterno tem nos dado uma unção especial, e esse é o caminho que temos trilhado, marchado nele. E ao longo desses anos todos, muitas pessoas ouvem a mensagem, muitas pessoas escutam a mensagem, muitas pessoas começam a analisar o conteúdo das mensagens, começam a analisar a visão, tentar viver essa visão, e essas pessoas se comportam de formas diferentes. Eu comecei a pensar que aquele comportamento lá dos filhos de Israel, às margens do mar, encurralado, é um paralelo, assemelha-se muito ao comportamento das pessoas que começam a aprender, a viver a visão da restauração. Eu consegui traçar um paralelo, pessoal, nessa paraxá. Parece muito. Os filhos de Israel encurralados ali e a pessoa que começa a vivenciar a visão da restauração. Então eu vou tentar explicar para você o que eu enxerguei, o que eu vi desse paralelo entre esses dois grupos. Olha, quando compreendemos em nosso espírito a visão da restauração das raízes da fé, e eu enfatizei aqui, pessoal, porque essa visão, ela é um mover de Deus, ela é um mover espiritual, não é teológico, não é doutrinário, não é prático e indumentário, ele é espiritual, é uma visão de Deus para o seu povo nos dias de hoje. Então, quando a pessoa revela, entende, recebe a revelação, entende no espírito, esta visão, a pessoa assume uma postura de comprometimento com a verdade. Ela baixa a sua guarda e se dispõe a julgar, à luz do contexto original da Bíblia, tudo o que ela foi ensinada. A gente muda o nosso estilo de vida, a gente muda os nossos conceitos e valores em relação à fé, em relação a Deus, em relação a Yeshua e principalmente em relação a Israel e às Escrituras. É ou não é? É um conhecimento com a verdade, é um contato com a verdade. Aquilo traz um impacto tão grande na sua vida que você começa a mudar em todos os aspectos. Começa na mente, né? Você entende no espírito, aliás, depois a mente tenta compreender. Falei, puxa vida, eu sempre achei que era de forma diferente. É igual eu atendi um amigo essa semana lá na Funchal, ele me dizia, Mateus, mas eu sempre achei que era assim, e você está falando que não é? Eu fui ensinado assim. São tijolos que estão comprometidos, os quais Deus tem que remover, para poder fortificar a estrutura de novo. A estrutura é boa, mas tem tijolos que estão comprometendo a base. Então o que Deus faz com a visão da restauração? Vamos tirar esses tijolos e substituí-los por tijolos rígidos, fortes. Por exemplo, a lei de Moisés vigorou só até Cristo. A Torá não existe mais. É um tijolo que está podre.
Porque a pessoa que fala isso, ela não crê então. Ela crê como história de Israel. Mas ela não crê como algo que é válido para a vida dela hoje, o Antigo Testamento. Então ela não crê em Moisés, então ela não crê na Torá. Então, segundo as palavras de Yeshua, também não pode crer nele da forma correta. A pessoa pode achar que crê, achar que está vivendo uma fé plena, mas não está plena. Porque a promessa de Yeshua, eu creio que o que Yeshua falou ali em João 5 é verdade. Quem não crê em Moisés e seus escritos, não pode crer nas palavras de Yeshua, não pode entender da forma plena. Então esse é um tijolo que está precisando ser substituído. E quando a pessoa começa a receber essa revelação, a entender, é uma transformação tremenda, é ou não é, pessoal? Você começa a entender, você começa a falar com as pessoas, você fala, puxa vida, olha, eu descobri que aquela passagem lá de Paulo, eu descobri que não é nada disso, e tal, e não sei o quê, a pessoa vai falando. Porém, diga, porém, tudo tem um porém, né? Porém, você achou que fosse só alegria, né? Só descobrimentos, só descobertas, só novidades. Mas, porém, pessoal, a gente acaba, também nos deparamos com muita, diga aqui, oposição. Estou certo ou estou errado, pessoal? Perdemos amigos, perdemos mentores e até mesmo familiares. Somos rejeitados pelos círculos religiosos nos quais éramos ativos. Somos marginalizados por pessoas que frequentavam a nossa casa. Muitas vezes parece que estamos sozinhos na luta que veio a nós, sobreveio a nós. Então a pessoa tão logo começa a descobrir isso, vivenciar isso, ela começa a receber o quê? Oposição. E ela começa a ser rejeitada. Você está entendendo? A oposição, ela é seguida de uma rejeição. Porque quando você se conecta com Israel, o mesmo processo que eles aplicam contra os judeus, começam a aplicar sobre você. Nesses momentos, há uma tendência das pessoas, quando vem a oposição do mover da restauração, quando começa a vivenciar isso, tem uma tendência nas pessoas de copiar, de emular o comportamento dos filhos de Israel às margens do mar, quando avistaram o exército de Faraó. Talvez você mesmo já se viu como parte de um dos grupos que eu vou falar a seguir. Você vai se posicionar hoje. Talvez você já passou por esses grupos, talvez você já passou por todos os grupos. E essa palavra é para te fortificar e te dar esperança. Porque a gente tem que aprender com o que aconteceu lá no Êxodo e aplicar os princípios, a resolução do problema hoje na sua vida. Eu sei que tem gente que está sendo rejeitado aqui por tá colocando Israel no seu devido lugar na Bíblia. Eu sei que tem gente aqui que está sendo tido como herege na sua igreja, porque tem apregoado a verdade, porque tem apregoado Bíblia. Eu sei que tem gente que está perdendo o irmão de sangue por causa de uma visão, por causa de uma compreensão bíblico original. Essa palavra é para você. O primeiro grupo que Moisés lida com ele foi o grupo do vamos nos julgar ao mar. Quem seriam esses nos dias de hoje? A solidão e a rejeição se tornam um peso insuportável, insofrível. A falta de visão, a falta de orientação, a falta de discipulado e a falta de paciência levam a pessoa a não se aprofundar na maneira correta nos verdadeiros pilares da restauração. E isso a leva rapidamente a declarar inimizade a quem não compartilha das suas opiniões. Tudo isso acaba resultando em uma revolta contra tudo e contra todos. E a pessoa acaba optando por abandonar a fé e regressar ao sistema do mundo. Quantas pessoas começam a estudar conosco e morrem no mar? São confrontadas com a rejeição, são confrontadas, compram briga com tudo e todos, e naquele isolamento a pessoa perde a fé
e acaba voltando para o mundo. Se desliga de todas as igrejas, se desliga de todos os irmãos e acaba regressando ao sistema do mundo. Pessoal, a verdadeira restauração tem início dentro da pessoa. É o mover do Espírito que move você por dentro. É uma experiência individual, não é doutrinária. Essa pessoa aqui, ela entendeu que havia algo de Deus ali, mas ela se baseou, ela deu atenção demais a elementos secundários, terciários e quaternários. Ela não entendeu que a restauração não é eu usar um quipá, não é você saber como usar um talite, não é você saber hebraico. A restauração é o mover interior, de redirecionamento interior à vontade de Deus. Direcionar a sua fé na direção correta, compreender a Bíblia da forma correta. Isso é dentro, começa dentro. Restaurar a sua fé não é você se judaizar. Restaurar a sua fé é alinhar o seu posicionamento diante de Deus. Com relação à Bíblia, né? Entendendo a fé, entendendo a Bíblia, entendendo a história. E principalmente entendendo Israel e os planos de Deus para o futuro. Dizia eu há algumas semanas aqui, que as pessoas estudam o Apocalipse, as pessoas constroem cursos de escatologia, que eu já vi alguns aí, onde não há Israel. Não há Israel, não tem Israel. É só a igreja, algumas datas que ele calcula lá do livro de Daniel, um arrebatamento, que acontece sem pé nem cabeça. Essa igreja é arrebatada daqui, vai para um lugar que ninguém sabe o que é. Aqui na terra fica o judeu sofrendo, depois de 1000 anos a igreja volta. Se o judeu tiver, aceitado aí durante se tivesse convertido aí durante a tribulação, aí ele se une aos santos, aos salvos. As pessoas fazem curso de escatologia, você não vê Israel. Uma vez eu questionei um professor de escatologia. Espera aí, meu amigo, por que não há Israel na sua escatologia? E por que deveria haver? Porque Isaías, Ezequiel e os profetas de Israel escreveram todos sobre a restauração de Israel. A restauração de Israel faz parte da escatologia do mundo. Não há escatologia sem a restauração de Israel. O que Isaías escreve o livro inteiro? O que Ezequiel escreve o livro inteiro? O que Amós escreve o seu livro? O que Joel escreve? O que Miqueias escreve? Restauração de Israel. O final dos tempos é acompanhado da restauração de Israel, física e espiritual, Ezequiel 37. Cadê o vale dos ossos secos? O exército já está de pé, com carne. Falta só o quê? Você não vê o processo se cumprindo não? O processo em andamento não, pessoal? Como é que você quer fazer curso de Apocalipse sem estudar Isaías, sem estudar Ezequiel? Onde que encaixa aí a restauração de Israel? Onde que encaixa aí as nações subindo para adorar o Eterno lá em Jerusalém? Aprendendo da Torá? Então, não dá. Se nós fazemos isso, achamos que a restauração é só algo doutrinário, teológico e indumentário, você corre o risco de fazer como aqueles lá que quiseram se jogar ao mar. Lembre-se, pessoal, lá em Êxodo 14, 22, quando o mar se abriu, a Torá fala que as águas foram como romá, como muro, à direita e à esquerda. Sabe o que os rabinos dizem sobre essa cena? Não foi como você viu no filme nem na novela não, viu? Os rabinos falam que quando a Torá fala que houve muro à esquerda e à direita, que a passagem foi individual. Passou um por um. Sabe por quê? Porque apesar da revelação de Deus ser coletiva, a experiência teve que ter sido pessoal. A experiência com Deus ali foi pessoal. Cada um entrou só no mar. Cada um experienciou o livramento só. Apesar de fazer parte do povo de Israel naqueles dias. Pessoal, a experiência é sempre individual. A restauração sempre começa no indivíduo. Olha só. Olha só.
Para estes grupos, Moisés declara, as palavras de Deus a Moisés declaram: não temais, aquietai-vos. Olha o verbo aqui para aquietar. Você sabe ler aqui? Hitiatzvu. Hitiatzvu significa literalmente permaneçam firmes, ou não fujam. Não fujam, fiquem firmes. Não temam. Porque se vocês permanecerem firmes e não abandonarem a fé, vocês vão ver um grande livramento. Livramento é salvação no hebraico. Que o Senhor hoje, diga hoje, vos fará. Não é no futuro, é hoje. Hoje. Fique firme. Oposição tem, que jamais passe sobre a sua cabeça, que jamais passe pela sua cabeça regressar, abandonar a fé, regressar para esse sistema do mundo. Não faça isso. Fique firme. Se você perseverar, você vai ver a mão do Eterno te livrando. Você vai ver Yeshua, a palavra aqui é Yeshua, a grande salvação. Yeshua vai se revelar grandemente na sua vida. E vai orquestrar um grande livramento hoje. Porque os seus problemas te incomodam hoje. Eles te atemorizam hoje, assim como o faraó era visto pelos filhos de Israel. Esse é o primeiro grupo, pessoal. Mas tem um segundo grupo. Aqueles que dizem para Moisés: vamos voltar para o Egito. Muitas pessoas que começam a andar na visão da restauração perdem cargos eclesiásticos, títulos e até mesmo membresia. Tem gente que é expulso de igreja em suas antigas congregações. Ao medirem os prós e os contras, começam a avaliar que vale mais a pena o apoio e a amizade do antigo meio que ela fazia parte, do que esse isolamento e esse confronto constante que quem carrega a verdade, que quem apregou a verdade carrega, naturalmente. E essas pessoas acabam então regressando para suas antigas comunidades, mas não só isso, não é o problema voltar. Elas voltam e se colocam inimigas da visão para se justificarem diante das pessoas que estão recebendo elas novamente. Porque se a pessoa chegar de volta com o rabo entre as pernas, ela vai ser sempre o quê? Pô, mas você foi para lá. Ih, mas você ficou lá. Ih, mas você foi enganado. Agora, se ela volta, se diz assim, ó, fui lá, mas está tudo errado. Hoje eu descobri que lá não serve, que é isso, que é aquilo. É mentira. Ela sabe que ela reconheceu e vivenciou uma verdade lá. Mas ela se posiciona como inimiga da visão, por quê? Para estar bem perante os seus que a recebem novamente. Que aí as pessoas dão um tapinha, né? Oh, que bom que você acordou, que bom que você abriu o olho. Eu vou te dar o púlpito hoje para você pregar contra os judeus. Aconteceu isso já aqui, ó. Ah, é isolamento demais, é conflito demais. Meu, e quem diz que vida de profeta é fácil? Ou você acha que profeta é só aquele que apregou lá, né? O que vai acontecer, aquilo que... Não, profeta é aquele que apregou a verdade. Profeta é aquele que anda na verdade. Eu acho que foi Martin Luther King que disse, se você quer conhecer o mundo, fale a verdade, porque eles não vão te deixar parado num lugar só muito tempo. E a verdade incomoda. Então é uma realidade. O camarada compra briga, ele se torna inimigo daquilo que ele provou por uma mera o quê? Um mero posicionamento, né? Um orgulho, ego. Para esses, Deus declara: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais tornareis a ver. O que é isso? A pessoa não entende que quando ela tem uma revelação das raízes da fé, quando ela vivencia isso aqui de verdade, ela nunca mais vai ver o meio de onde ela veio com os mesmos olhos. Muda, não tem volta, pessoal. Não tem volta. Você pode até voltar, compra briga aqui comigo e volta. Mas lá, nunca mais vai ser o mesmo para você. Nunca mais você vai ver com os outros olhos. Por quê? Porque os seus olhos já foram abertos.
Então a pessoa fica num estado de miséria ali dentro, porque ela está ali dentro, aí ela escuta um ensino errôneo, e o cara não sabe que no original não é isso. Está falando, mas não sabe que na verdade está falando é isso o texto. Eu lembro que eu escutei o Rabino Schuller explicar essa passagem, não é nada disso que ele está falando. Você fica assim, você fica doido. Porque você quer voltar para a mesma comunidade de onde você era, quando você não conhecia nada. Mas ela já não é a mesma, porque você já não é o mesmo. Você nunca haverá do mesmo jeito. Você será infeliz. Quem está entendendo? Quem já vivenciou isso de alguma forma? Ou quem já viu isso? Aí eu vou voltar. Mateus é muito chato, grita demais. Meu filho falou, pai, por que você grita tanto? O dia que ele ficou aqui, pai, você grita demais. É verdade, às vezes eu grito. Não aguento mais o Mateus gritar, vou voltar. Faz isso não. Não deixe, às vezes também, que conflitos entre pessoas. Às vezes o camarada volta, nem é por causa de teologia, não, de visão, não. Por causa de relacionamento, não consegue relacionar. Trabalhe no relacionamento, restaure relacionamentos, pessoal. Mas não abandone a visão, porque o meio de onde você veio nunca mais é o mesmo. Não estou comparando a igreja com o Egito, não é isso, é um paralelo. Porque o lugar de onde ele veio já não é o mesmo, porque ele não é o mesmo. Os olhos já não são os mesmos. Terceiro grupo, o que diz o terceiro? Eu quero é guerra. Eu quero é guerra. Agora que eu estou entendendo aqui as raízes da fé, eu vou acabar com essa Babilônia, negócio de igreja evangélica. Isso é Babilônia. Isso aí está tudo errado, eles estão tudo errado, mas são todos idólatras, são todos pagãos. Eles creem em Jesus, eu creio em Yeshua. Mateus, esse Jesus é outro Deus, é outro Messias, eu creio no Yeshua. E começa com essa militância, né? Há também os casos onde o indivíduo que começa a aprender sobre a restauração se torna soberbo, arrogante, intolerante e desdenhoso. Por se achar superior aos seus irmãos de fé, ele passa a atacá-los veementemente. Condena a tudo e a todos, demonstrando ódio, rancor e, acima de tudo, mais uma vez, soberba. Condena qualquer tipo de relacionamento com pessoas que pensam diferente dele. Para essas pessoas que querem guerra, a melhor defesa é o ataque. Ele não produz nada, ele não melhora o mundo em nada, ele não restaura a vida em nada, ele quer atacar os outros. Ele quer condenar os outros. Ele quer mostrar o quanto os outros estão distantes e o quanto ele é superior aos outros. Pessoal, esse caso é um caso muito comum. Talvez seja o mais comum dos 4. Essa doutrina de, eu não creio em Jesus, eu creio em Yeshua. Eu sempre digo aqui, nossa missão é revelar Yeshua nesse sistema que foi criado por cima dele. Yeshua, os messias falam isso, hein? Os rabinos dizem que o Messias está envolto numa espécie de clipá. Clipá quer dizer casca, invólucro. O mesmo invólucro que envolveu Yosef, José, no Egito. Os irmãos, quando chegaram lá, reconheceram a José como seu irmão? Não, eles foram apresentados a quem? Como é que era o nome dele em egípcio? Zafenat, como é que fala em transliterado português? Zafenat Paner, em hebraico ou em original, Zafenat Paner, era o nome dele. Zafenat Paner, ok? O governador do Egito. E no momento certo, José fez o quê? Retirou a sua clipá, a sua casca egípcia, e revelou quem ele era realmente para os seus. Pergunta: quem colocou esse clipá, essa casca sobre José no Egito?
Quem é que deu essa identidade egípcia para José? Quem é que levou José para o Egito, gente? Quem é que fez ele interpretar os sonhos? Quem é que o guiou a vida toda? Deus! Deus deu tudo isso, Deus colocou a roupa egípcia em José. Ele diz para os irmãos, não tenham medo, porque tudo que vocês fizeram para mal, Deus usou para o vosso bem. Deus me trouxe até aqui, Deus guiou meus passos. Deus sabia cada segundo da minha vida, na masmorra, na cisterna, na casa de Potifar, diante de Faraó. Deus me trouxe aqui, Deus me deu essa casca, chamada de Tzafnat Paneah, para que eu pudesse salvá-los. Então vai com calma. Deus permitiu que Yeshua fosse coberto com essa casca romana. Deus permitiu e tampou os ouvidos e os olhos do seu próprio povo para que não o reconhecessem como Yeshua, só o reconhecessem como Jesus e não o aceitassem como Messias. Não foi eu que disse isso, foi o profeta Isaías que disse isso e Paulo em Romanos capítulo 11 que disse isso. Deus mesmo cegou o entendimento do seu próprio povo quanto ao Mashiach. Deus está no controle de tudo. E esse Jesus que é mostrado lá nos átrios do Vaticano, a sua missão e a minha missão é retirarmos dele essa casca romana e mostrarmos como Yeshua, quem verdadeiramente é. É orarmos para que Deus faça com que os judeus possam vê-lo sem a roupa romana, como Yeshua, Ben David, filho de Davi. Então a minha missão e a sua é o quê? É restaurar as raízes da fé, é tirar, clipar, tirar a vestimenta romana de Yeshua. As pessoas que falam para mim, eu não creio nesse Jesus não, eu creio no Yeshua, aí desenha os dois ainda, né? Aí o Jesus, todo aquele Jesus romano lá, tudo branquinho, lourinho e tal, versus, aí põe um judeuzão feio lá, barbudo, velho. Você que fala isso para mim é como se você pegasse José e Tzafnat Paneah e dissesse, esse aqui é o Tzafnat Paneah, esse aqui é o José. Eram a mesma pessoa, meu amigo. Yeshua e Jesus de Roma é a mesma pessoa. Ele só está aguardando ser revelado, ele só está aguardando ser chamado, porque os rabinos já falam, ele está sentado aos portões de Roma, junto aos leprosos, porque o seu povo o teve como leproso. Porque Isaías, em 53, atesta que o povo teve como leproso. Você vê lá, aflito, afligido de Deus, sei lá, o original é leproso. Nós o tivemos como leproso. Está lá só querendo ouvir o chamado. E quer saber? Não espera muito não. Porque a minha missão e a sua é tomar ele pela mão e levar ele de volta ao seu povo. Trazer ele de volta para casa. Ele já ficou demais lá em Roma. Os rabinos falam, ficou lá sentado demais aos portões de Roma. Tem que trazer ele para casa. Tirar as suas ataduras. Mostrá-lo como o Messias de Deus. Então não entra nessa não. De querer guerra com todo mundo, condena todo mundo, tudo é Babilônia. Aí o Ensinando de Sião faz congresso aqui anual, convida líderes da igreja cristã. O Ensinando de Sião já está lá, relacionando com a Babilônia, não sei o quê. Ô meu amigo, deixa de ser tolo. Você está aqui para ser luz. Você está aqui para mostrar o caminho. Você está aqui para ajudar outros. Você acha que você aprende uma ou duas palavras em hebraico, você já é melhor que todo mundo, meu amigo? Você acha que vestir de preto, deixar a barba crescer, já faz você mais espiritual? Haja barba para deixar alguém mais espiritual. Vou fazer minha barba hoje, Zé. Tem negócio de deixar a barba crescer, vira mais espiritual, não? Que é isso? Não ataque, seja luz. Não bata, estenda a mão. Para esse grupo, as palavras de Deus a Moisés declaram: o Senhor é quem peleja por vós. A guerra não é sua. A guerra é de Deus.
porque a peleja é espiritual, são fortalezas espirituais que cegam cristãos e judeus. Quando eu vejo as pessoas atacando a gente no Facebook, numa palavra, eu falando aqui, eu nesse momento estou falando aqui, tem gente comentando lá com o espírito de Amaleque. Vocês têm que ver o ódio dessas pessoas quando escrevem, pessoal. Mas os caras vão num ódio contra Israel, mas num ódio, que eu fico pensando, gente, se eu vivesse há 400 anos atrás, eu seria queimado na estaca. A Inquisição já ia me pegar. Porque é um ódio incontrolável que essas pessoas sentem contra Israel, contra tudo que é judaico. Ô gente, vamos lá então, olha. Não compre a guerra e não se torne um militante, porque a guerra não é sua, a guerra é de Deus. Você tem que ser luz e estender a mão. Quarto grupo, pessoal. Os que disseram o quê? Vamos só... Não, orar é bom. O problema é quando o camarada fica só orando. Ele não quer agir, ele não quer produzir, ele não quer fazer, ele quer só o quê? Vamos só orar. Tem momento para tudo. Então, olha só. Em um lado mais extremo, há as pessoas que se envolvem na visão da restauração e que não compreendem a necessidade de atuar, de estender a mão, de ensinar, de trabalho, de testemunho, árduo sacrifício por parte de quem se dispõe a pregoar a verdade. Tem que sacrificar, gente. Muitas vezes, uma suposta espiritualização serve para acobertar a falta de iniciativa, visão, motivação, trabalho e principalmente testemunho. Escrevem muito, vivem pouco. Falam muito e nada fazem. Não estende a mão. Não, minha sinagoga não entra gentio, não. Aqui é só judeu. Mas peraí, não, aqui é só para judeu. Quem mexe com a igreja é o ensinante Sião. Se você quiser saber de igreja, você vai lá. Aqui é só judeu. Não estende a mão. Não abre a porta da sinagoga. Não ensina a Torá. Não vai de encontro ao mover de Deus no mundo, de reconexão dos cristãos às suas raízes bíblicas. Meu amigo, Deus está despertando o seu povo nos 4 cantos do planeta. Deus está dizendo para as pessoas sinceras que servem Ele aí fora, voltem para casa. Coloquem a fé no lugar certo. Alinhem a fé. E as pessoas sentem a necessidade no espírito de se relacionarem com Israel, se relacionarem com o elemento judaico. É natural, pessoal, eu vejo isso ao redor do mundo. Tem aquele sentimento natural, puxa vida, eu quero me relacionar com um judeu, eu quero ver um judeu, eu quero conversar com um judeu, eu quero experienciar. E se você, judeu messiânico, não estende a mão, se você, judeu messiânico, não se oferece para ajudar, não estende a sua mão para a amizade, para agregar, onde que a pessoa vai procurar para se relacionar com o judeu, meu amigo? Onde que ela vai? Ela vai procurar o ortodoxo, vai procurar o rabino que odeia Yeshua, vai procurar a comunidade judaica, onde ela nem sequer pode entrar num serviço sinagogal. E muitas vezes se pega um rabino aí sem escrúpulo, se pega um rabino aí proselitista, faz você negar Yeshua com poucas sessões. Ah, como eu já vi isso. Ah, eu quero me relacionar com judeus. Vou lá procurar o rabino ortodoxo. Se pega um camarada que, com 3 sessões de 1 hora, já põe você inimigo de Cristo, inimigo de Yeshua. É muito fácil. Porque o povo não tem conhecimento das raízes da fé, não conhece o contexto judaico. Não faça isso. Olha, para esse grupo, as palavras de Deus a Moisés declaram: vós vos calareis. Cale-se. Não é hora de ficar só falando o que é. Não é hora de ficar só escrevendo o que é. É hora de fazer, pessoal. É hora de fazer, é hora de colocar a mão na massa, é hora de ir. Ide. É hora de ir e fazer discípulo. É hora de ir a pregoar a verdade. É hora de ensinar as pessoas a permanecerem nas palavras de Yeshua, porque quem permanece nas palavras de Yeshua, a verdade o liberta. Foram as promessas do próprio Yeshua. Tem que permanecer nas palavras dele para você ser discípulo dele. Aí a verdade vai te libertar. Você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar.
Pessoal, nós vivemos uma época muito especial de retorno às raízes da fé. Você tem que saber quem você é nesse meio todo. Se você está comigo, se você está andando conosco, se você entendeu e vive a visão da restauração, por favor, ouça as palavras de Deus a você. Essa palavra é para os 4 grupos, para todos que caminham na visão da restauração. Olha, para todos os que de uma forma ou outra vivem ou estão aprendendo sobre este mover profético do eterno, que é um mover profético de Deus, de regresso às raízes da fé, as palavras de Deus a Moisés servem como direcionamento. Disse o eterno a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que Isaú, que marchem, que percorram o caminho, e tu levanta o teu bordão, estende a tua mão, você que está me ouvindo, que vive essa visão dessa oração, levanta a tua mão, estende o teu bordão, abre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A sua missão é abrir caminho, a sua missão é estender o bordão do Espírito, da palavra, do conhecimento e da verdade, e com esse bordão, abrir o mar para que os judeus e Yeshua ande e os judeus encontrem com ele no meio do caminho, em terra seca. É um mar de antissemitismo, é um mar de doutrinas contrárias a Israel, é um mar de antinomismo, é um mar contrário à Torá, mas a sua obrigação e a minha é estender o cajado da verdade, o cajado de Deus, abrir esse mar teológico antissemita, para que judeus e Yeshua se encontrem novamente. E a sua missão é marchar. Eu disse que o verbo linsoa vem de percorrer, trilhar, viajar. Deus abriu o caminho para você. Deus te mostrou o ponto, é o GPS, é o ponto de, como fala, o ponto de chegada. Ali é o ponto de chegada. Cabe a você o quê? Trilhar. Marche. Marche. E o caminho, ó. Lembra lá do muro de água à esquerda e à direita? Lembra das palavras de Yeshua? O caminho que leva à perdição é largo e espaçoso. O caminho que leva à salvação da verdade é o quê? É estreito. Porque Yeshua estava parafraseando o quê? Essa midrash dos rabinos. O mar também foi estreito, pessoal. O caminho não é largo, não. O caminho é estreito. E muitas vezes ele é o quê? Tortuoso. Ele é reto, mas ele é tortuoso. Então cabe a você o quê? Aplainai o caminho para o nosso Deus. Você vai aplainando, preparando o caminho para quem? Para o rei que está por vir. Amém? Que nós possamos todos dizer, restauração já, em nome de Yeshua, nós oramos. Amém, amém e amém.